Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou Pedro Soares, consultor de marketing digital aqui na Uniconsultoria. E se você está aqui é porque, com toda certeza, você quer também aumentar o faturamento do seu negócio, aumentar o faturamento de um cliente, se você também é consultor de marketing digital. Se você é empresário, você quer aumentar o faturamento do seu negócio, você quer vender mais, saber como que a internet pode ajudar a sua empresa a aumentar as vendas. Então, basicamente, o que eu vou tratar neste conteúdo, né? O que eu vou tratar neste vídeo? Neste vídeo eu vou tratar sobre três coisas. A primeira delas é como atrair clientes qualificados. Segunda é como criar um posicionamento estratégico. E a terceira são os três problemas que podem estar impedindo você de gerar resultado com a ajuda da internet. Não sei se vai ser nessa ordem que eu vou falar, mas vou falar sobre essas três coisas. E também vou falar sobre uma quarta coisa, né, que é o como que eu ajudei esta empresa aqui que você está vendo aí na tela a gerar um faturamento, ou seja, 30% do faturamento que ela está gerando hoje é decorrente do que foi feito em cima de posicionamento estratégico e em cima de estratégia de atração de clientes qualificados com a ajuda da internet. Bom, vamos lá então, de forma bem objetiva, para a gente focar bastante aqui, aproveitar bastante o nosso tempo falando sobre estratégias de marketing digital. Então, vou aqui fazer uma introdução contando um pouquinho de como que aconteceu, um pouquinho da história desse cliente, na verdade, para que você possa também desenhar o cenário que esse cliente estava enfrentando, tá? Então vamos lá. Essa empresa é uma empresa local, ela atende uma demanda local, né, uma clínica de fisioterapia, tem estúdio de pilates, eles têm lá também solução para estética e tudo mais. E até então, esse cliente, né, um determinado período lá do ano, ele somente trabalhava com redes sociais. Ele não tinha site, no caso ela, né, ela não tinha site, ela só tinha redes sociais, ela ficava criando conteúdo dentro do Facebook, postando, postava uma semana, depois a outra semana já não postava mais, aí passava 15, 20, 30 dias sem postar, por conta da falta de tempo, e enfim, ela também não tinha, na época, ninguém que pudesse fazer isso para ela, e esse era o cenário até então dessa cliente, dessa profissional. Foi o cenário quando a gente pegou para fazer um trabalho, um projeto mais estratégico. Então, qual que era vamos dizer assim, a estrutura do negócio, né? De que forma que o negócio gerava venda? Então, gerava muitas vendas, né? Eram geradas a partir da indicação. Então, clientes atuais indicando a profissional para novos clientes, para pessoas do seu convívio social e tudo mais. E aí, então, ficava nessa indicação. E quando ela postava algumas coisas no Facebook, entre uma postagem e outra, gerava alguma, atraía algum cliente e aí gerava alguma venda também para a empresa. Porém, o problema dentro deste cenário era que quando tinha indicação, ok, tinha venda, mas quando não tinha indicação, as vendas caíam e a profissional ela ficava desesperada por conta que precisava, né, de ter um faturamento recorrente e até então não estava conseguindo ter esse faturamento. Bom, então esse era o cenário que a gente pegou era esse, né, então ela não tinha também uma estrutura, não tinha um site para poder atrair novos clientes. E, bom, esse era o cenário, tá? O que a gente fez, tá? Para essa cliente. Primeiro passo foi entender
o negócio dela, entendeu? O comportamento do cliente dela, né? E como que o negócio dela ela faturava, ou seja, de que forma que o negócio conseguia manter um faturamento. A gente fez um estudo de público-alvo, fez um mapeamento de como que as pessoas poderiam estar pesquisando sobre é, as soluções que ela oferecia dentro da internet, pesquisando de forma direta, pesquisando de forma indireta, e foi em cima desse mapeamento de oportunidades que nós chegamos à conclusão de que o posicionamento estratégico desse site seria para algumas palavras-chave dentro do Google, dentro da internet. Uma dica aqui muito bacana é que se você tem um negócio local, se você vende um produto local, se você presta um serviço local, ou em determinada região, ou seja, até um raio do local que você tem a sua empresa, ou seja, você tem ali um raio de 60, 70, 90 quilômetros. É muito bacana esse tipo de estratégia porque provavelmente você vai ter uma concorrência muito baixa, né? Não é que você não vai ter concorrência, mas é que a sua concorrência vai ser muito baixa quando nós estamos falando de uma empresa que atende a nível Brasil, né? Então, você tem uma um território muito menor para impactar, e por conta disso, a sua estratégia também ela vai gerar resultados é, melhores, tá? Quando você tem dependendo do negócio, né? Mas quando você tem um território menor para impactar, a estratégia ela acaba resultando e gerando resultados menores, tá? Isso focando aqui nessa parte, nessa estratégia que eu vou apresentar para você. E então essa estratégia é bem bacana para quem tem um negócio local, né? Seja você um empresário, um varejista, um profissional liberal, se você tem uma empresa em determinada cidade que atende determinada região, então fique aí prestando atenção que essa estratégia é bem bacana. Então, o que a gente fez, né? A gente fez esse mapeamento, fez essa análise de público-alvo, entendeu qual era o comportamento desse público dentro da internet e, acima de tudo, entendeu em que momento que a empresa, ou seja, em que momento que essa profissional, ela teria que aparecer ou ela teria que ser vista por essas pessoas que estavam pesquisando. Será que ela teria que aparecer num momento de descoberta de problema, ou será que ela teria que aparecer num momento onde o problema já existe já e a pessoa está indo atrás da solução? Então, existem todas essas coisas que a gente conseguiu analisar, avaliar e até chegar num caminho, numa direção para começar a ser construída essa direção, né? Então, não vou entrar em detalhes de site, em méritos de site, é um site simples, esse daqui é um site feito em WordPress, então se você não tem um site hoje, procure ter um site feito em WordPress, porque WordPress eu indico sempre para os meus clientes, porque o WordPress ajuda muito na parte da estratégia de posicionamento, ok? Estratégia de posicionamento nada mais é do que otimização de sites. Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho sobre resultados, isso daqui é o Google Meu Negócio, depois eu vou mostrar aonde fica esse Google Meu Negócio dentro da estratégia. Então, falando um pouquinho sobre resultado, isso daqui é um dado ao vivo, real, né? Então, aqui eu estou falando dos últimos 3 meses. Então, nos últimos 3 meses, a gente consegue observar que 98,5% dos clientes que pesquisaram sobre a empresa, ou seja, dos clientes que chegaram até a empresa, eles pesquisaram através
eles encontraram através de uma descoberta, né? Então, a descoberta, que é uma fase bem interessante, bastante importante em qualquer estratégia de atração de clientes, né? A descoberta é quando esses clientes pesquisam por uma categoria, um produto ou um serviço, e eles acabam encontrando você ali como opção dentro do Google, tá? E a pesquisa direta é quando a pessoa ela já sabe já o nome, o endereço da sua empresa, e ela já busca de forma muito mais direta, porque ela quer uma informação mais específica, ou seja, ela quer pegar o endereço da sua empresa, ela quer pegar um telefone, ela quer, às vezes ela entra para mostrar para um amigo, para um conhecido, para um familiar, quem que é a profissional, quem que é a empresa, e faz isso através da internet por não saber talvez qual que é o site, e aí pesquisa ali de forma direta dentro do Google. A descoberta é quando a pessoa ela vai pesquisando, então ela começa em uma pesquisa, depois ela vai para outra, vai para outra, vai para outra, até que ela encontra você, ou seja, ela descobriu que você existe. E então esse gráfico aqui nos mostra que 98,5% do tráfego, ou seja, das pessoas que viram essa empresa, elas vieram através de uma descoberta. E os outros 1,5% vieram através de uma pesquisa direta. Então aqui você já começa a entender um pouquinho também sobre o que é esse posicionamento estratégico, né? Legal, você ter busca direta é bom para o seu negócio, porque isso de alguma forma lhe mostra que as pessoas estão lembrando de você em algum momento da compra delas. Mas se você quer atrair novos clientes, você precisa estar aparecendo para esses novos clientes. Bom, aqui tem outros dados também dos últimos 3 meses, onde os clientes veem sua empresa no Google. Então, vem aqui ficha na pesquisa Google, ficha no Google Maps, são os locais. Aqui tem as ações de clientes também dos últimos 3 meses, então nós temos aqui 52 ações. Acesso ao seu site, 17 solicitaram rota, 10 ligaram para você, 25 acessaram o site, então são as ações. Aqui mais para baixo nós temos também essa parte de chamada telefone, ou seja, pessoas que encontraram o site, encontraram o profissional dentro do Google e clicaram, né, para ligar diretamente. Aqui nós temos outros dados que são visualizações de fotos e assim por diante. Tá? Vamos mudar aqui agora para o Google Analytics. O Google Analytics ele tem uma função um pouquinho diferente, ou seja, o objetivo dele é diferente do Google Negócio, mas serve para você analisar dados do site, ele está diretamente conectado ao site desta empresa, dessa cliente. E o que eu quero mostrar para vocês através desse Google Analytics? Veja só, para você atrair novos clientes, melhor, para você atrair clientes qualificados, não necessariamente você precisa ter um baita volume de visitantes dentro do seu site. Ter volume de visitantes, isso não significa muita coisa. Né? O que é mais importante para você é que você consiga atrair o cliente certo no momento em que ele está buscando pela solução. Ou seja, no momento em que ele está mais propenso a comprar de você. Né? Então, que ele já está ali pesquisando sobre a solução no mercado. Então, ter um volume de clientes dentro do site, aliás, de visitas dentro do site, isso é uma estratégia que tem que ser muito bem analisada, muito bem avaliada, se para o seu negócio é interessante ou não, tá? Mas cliente qualificado é quando você consegue identificar um momento da compra dele, ou seja, em que momento ele está buscando pela solução ou pelo serviço, pelo produto que você oferece, ok? Então veja só, esse cliente, né, esse case, a gente teve aí uma média, né? Teve ali um mês tem 25, aí o outro mês aqui em março teve 41,
aí depois a gente teve uma queda chegando a 23, um aumento, ou seja, se a gente for pegar aqui e tirar uma média, a gente tem aí uma média de 30, mais ou menos, né? Então, temos aí uma média de 30 visitas mês. Aí, vem aquele detalhe que eu já estava falando anteriormente, 30 visitas mês, poxa vida, é muito pouco. Só que, se essas 30 visitas por mês, se esses 30 entrarem em contato com você para comprar o seu produto ou seu serviço e fecharem com você, quanto que isso vai dar de faturamento no final do mês? Né? A gente tem que ver também que esse tipo de negócio aqui que a gente está falando, que é uma clínica de fisioterapia, por exemplo, fisioterapia você fecha por sessão. Então, quanto que custa uma sessão? Ou quantas sessões uma pessoa precisa fazer para ela, enfim, corrigir um problema de coluna, para ela quebrou o braço e precisa fazer fisioterapia para voltar à mobilidade normal, enfim. Ou seja, quantas sessões ela precisa ter. Então, fisioterapia é recorrência, né? A gente tem um início, um meio e um fim, né? E geralmente precisa de mais de uma sessão de fisioterapia para corrigir, vamos dizer assim, o problema. Então, para esta cliente, 30, o volume de 30 é um volume ideal, um volume bacana, é um volume que está sendo muito positivo para a empresa. Então, o volume que está gerando aí 30% de faturamento, né, até coincidentemente, né, o número 30, mas está gerando 30% do faturamento da empresa decorrente dessa estratégia de posicionamento. Então, veja só, aqui temos outras informações, como número de total de usuários, né? Tivemos 261 usuários nesse intervalo aqui de janeiro a novembro, né, atual, deste ano, 2017. Desses 261 usuários, tivemos 301 sessões, ou seja, 301 visualizações internas no site, duração média da sessão, taxa de rejeição, porcentagem de novas sessões, ou seja, porcentagem de ter novos visitantes dentro do site, até que a gente tem esse gráfico de pizza aqui, né? Também mostrando essa informação. E aqui, mais para baixo, nós temos as cidades, ou seja, da onde que parte aí a maior parte dos visitantes deste site. Então nós temos essas informações, né? Pessoas de Atibaia, pessoas de Bragança, pessoas de São Paulo, como a empresa ela atende determinada região, que é a região de Atibaia, para ela é interessante estar nessa ponte, né? Atibaia, Bragança, São Paulo, porque tem gente de São Paulo que mora em Atibaia, tem gente de Atibaia que trabalha em São Paulo, que às vezes pesquisa, pode estar trabalhando em São Paulo e está pesquisando também sobre a solução. Ou seja, tem essas informações que é interessante. Então, isso daqui é para te mostrar que, mesmo com um volume baixo, é possível gerar bom faturamento se você conseguir descobrir como que as pessoas pesquisam pelo seu produto, pelo seu serviço, no momento da compra, né? E falando sobre isso, como que as pessoas pesquisam, é onde eu vou mostrar agora o que a gente fez, né? Quais foram, assim, vou te mostrar uma parte dos bastidores, não vou conseguir te mostrar tudo, né? Mas uma parte do que foi que a gente fez para conseguir posicionar essa empresa dentro da internet e fazer com que ela pudesse hoje ter uma recorrência de 30% do faturamento sendo gerado através dessa estratégia aqui de posicionamento online. Então vamos lá, o que a gente fez basicamente foi o que você pode fazer também a partir de agora na sua máquina, começar a mapear o que essas pessoas pesquisam. Então, o que a gente fez primeiro, né? Como o carro-chefe dessa profissional, ela é a fisioterapia, ou seja, ela é fisioterapeuta, então aqui nós
trabalhamos muito com base em cima do que gera um maior faturamento também, né, para a empresa, que é a fisioterapia. Então, vamos lá. Nós começamos a pesquisar assim, ó, fisioterapia e o nome da cidade, né? Opa, fisiologia não. Fisioterapia, e aí você coloca o nome da sua cidade, ou seja, você coloca o que define o seu negócio e o nome da cidade, e você dá um enter e começa a visualizar o que acontece. Então, veja só, esse resultado aqui é isso daqui, é o Google Meu Negócio, ou o Google Maps para algumas pessoas, ou o Google My Business, enfim, para outras pessoas. Então, quando você desenha ali a sua estratégia em cima do Google Meu Negócio, você vai aparecer aqui, ó. Você vai aparecer dentro desse quadrado, né? E aqui para baixo vem os resultados orgânicos do Google. Então, fisioterapia Atibaia foi uma das primeiras palavras que a gente começou a mapear para entender, primeiro, se quem está pesquisando, se quem está precisando de um fisioterapeuta, por exemplo, se ele vai começar a pesquisar por fisioterapia Atibaia, ou se ele vai pesquisar por clínica de fisioterapia Atibaia, ou se ele vai pesquisar por fisioterapeuta Atibaia, enfim. Mas quando a gente trata de um negócio local, é importante termos consciência de que para um negócio local precisa ter ali a palavra que define, ou a palavra principal do negócio, mais a cidade que você está atuando, ok? Então, dentro dessa questão, fisioterapia Atibaia foi a primeira palavra que a gente começou a pensar, né? E analisar também. Porém, enfim, hoje o site dessa empresa, dessa clínica, dessa profissional, já está posicionado para essa e para outras palavras também dentro da internet. E eu vou te mostrar isso daqui agora. Então, veja só, fisioterapia Atibaia, aqui existe, né, aparecendo 3 profissionais. Até então, a, essa profissional, essa cliente não está aparecendo para essa palavra aqui no Google Maps, porém ela já aparece aqui nos top 10, né, nas posições orgânicas do Google. Então, ela já está aqui na 5ª posição, ou seja, clínica de fisioterapia em Atibaia. E aí é interessante utilizar o fisioterapia e a palavra Atibaia também no título do site, no conteúdo do site, na meta description, que é essa informação aqui, né, essa informação que aparece nesse campo aqui, você também está utilizando esse tipo de conteúdo dentro dentro do seu site, dentro da estrutura do seu site. Tá? Bom, e aí nós vemos então saímos de fisioterapia Atibaia e fomos para fisioterapia em Atibaia, ou seja, que também é uma outra forma de pesquisar pela mesma solução que é a fisioterapia. Então, fisioterapia em Atibaia, e aí aqui, fisioterapia em Atibaia, você já começa, também tem um Google Maps aqui, e você já começa a perceber que a cliente, ou seja, a empresa desse cliente já começa a aparecer para esse tipo de palavra-chave, né, para esse tipo de pesquisa, no Google Maps. Então, clínica de fisioterapia Atibaia, que é essa daqui, ó, tá aparecendo na 2ª colocação aqui, 2ª posição do Google Maps. E aí, no top 10 aqui, ela está aparecendo na 4ª posição, como clínica de fisioterapia em Atibaia. Então vem aqui Guia Mais, vem também um outro site, Star of Service, que também deve ser um guia, vem um apontador que também é um guia, e aí ela já está aqui como primeira, vamos dizer, depois dos 3 sites que são guias, ok? Uma outra palavra, então, é o Clínica de Fisioterapia em Atibaia. Também é uma outra palavra. Também aparece para a Clínica de Fisioterapia em Atibaia. Aparece aqui no Google Maps, aparece aqui
na terceira posição, ou seja, ela passou aqui até passou aqui o apontador, que é o guia, né? Passou e está aparecendo aqui na terceira posição. Então, recapitulando, para a fisioterapia Atibaia, ela aparecia só no top 10 ali, na quinta posição. Já é um posicionamento estratégico. Fisioterapia em Atibaia já aparece no Google Maps e aparece também na quarta posição no top 10. E clínica de fisioterapia aparece no Google Maps e aparece na terceira posição também no top 10. Isso tudo primeira página. Então, são 3 palavras que já geraram um baita de um resultado para essa cliente. Um resultado super positivo, que ela está super feliz, super contente. Por quê? Resolveu o problema dela, que era atrair clientes qualificados, atrair novos clientes, mais clientes e aumentar as vendas da empresa e não ficar dependendo somente da indicação de novos clientes, ou seja, da indicação de clientes atuais para clientes, pessoas que também estão precisando do serviço de fisioterapia, do Pilates, da estética, enfim. Então ela já resolveu esse problema dela e também o outro problema que era ficar criando conteúdo dentro de redes sociais, ou seja, não tendo tempo para ficar criando conteúdo para poder também ajudar na prospecção, na atração de novos clientes, ok? Então, aqui voltando dentro do Google Maps, então quando você aparece nessa região aqui, que é o Google Maps, você começa a ter esses resultados, tá? Isso daqui é dos últimos 3 meses aqui. Os últimos 3 meses são o que a gente consegue ter aqui de informação. E quando a pessoa clica no seu site, para entrar, clica aqui no seu site, ou clica aqui no seu site também dentro da busca orgânica, do Google, esse dado, ou seja, essa navegação, essa visita, é computada aqui dentro do Google Analytics, né? Então, isso para você poder identificar aí o diferencial dessas ferramentas. No mais, as duas vão ajudar você a fazer uma análise de dados, vão ajudar você a mensurar esses resultados e também o que você vai ter de aumento, né, no seu faturamento também vai ajudar você a aumentar esses resultados, ok? Bom, falando um pouquinho sobre os problemas, né? Os problemas basicamente são o que eu acabei de falar dentro deste contexto todo. Então, se você hoje que são esses problemas que podem estar impedindo você de gerar resultado na internet. Por exemplo, focar somente na rede social, não ter um site, não ter um blog. Veja só, esse case, né? O blog da cliente nem foi tão desenvolvido assim, né? Tipo, por exemplo, da maneira que a gente gostaria de ser desenvolvido, mas a gente já tem aqui 3 conteúdos, né? Que ela conseguiu publicar, conseguiu postar, e esses 3 conteúdos já deram um baita no resultado para ela também, né? Já ajudaram ela também a dar assim, um up no negócio dela, que é muito importante também o conteúdo para o sua estratégia de posicionamento e tudo mais. E são conteúdos escritos por elas, o que dá mais autoridade também para a pessoa. Então, conteúdo escrito por ela, com a assinatura dela no final, isso também, né, dá mais autoridade. Quando o cliente ele chega, ele vê que quem está falando sobre aquele assunto, sobre aquele problema, que está apresentando aquela solução é você, a conversa muda de cenário, né? A conversa muda de situação. A pessoa começa a te enxergar com outros olhos, né? Ela fica talvez mais aberta para gerar um relacionamento, mais confiante para ir atrás de você. Então, basicamente assim, o primeiro problema é não ter um site, que infelizmente é o que acontece ainda hoje em dia dentro do mercado. Então, você não ter um site, você não ter um ponto de referência dentro do Google, ou seja, saindo das redes sociais, indo para dentro do Google, tem um site, tem um blog seu, alguma coisa do tipo. O segundo problema é você não conhecer o seu público-alvo, que você não ter informações detalhadas sobre o seu público.
de qual que é o comportamento dele dentro da internet, de qual de como que ele pesquisa. Então você vê, esses resultados aqui foi conseguido através do mapeamento de público, através da identificação, de saber que a pessoa pesquisa dessa forma aqui, de saber que existe esses tipos de pesquisas dentro da internet que podem estar conectados diretamente com o seu negócio. Então isso é muito importante, né, para você. E o terceiro problema que infelizmente também ocorre muito e que as pessoas não conseguem, não sabem também, é fazer esse desenvolver essa estratégia de posicionamento, né? Então, o como cadastrar seu site no Google Maps, o como cadastrar, o como colocar, na verdade, as informações, o conteúdo dentro do seu site de forma estratégica. Então, o como fazer, por exemplo, um título otimizado dentro do site, uma descrição otimizada. Tudo isso vai influenciar, tudo isso vai ajudar para que o seu site, ou seja, a sua empresa, possa gerar resultados através da internet, sem que você, por exemplo, precise ali se matar de publicar conteúdo dentro das redes sociais e fazer conteúdo aleatório. E talvez você hoje esteja também sem tempo para isso, talvez você não tenha ninguém dentro da sua empresa que possa fazer isso e você esteja precisando aumentar suas vendas, atrair novos clientes. E essa estratégia é básica, é uma estratégia básica, simples e que pode ajudar o seu negócio a faturar mais nos próximos meses, tá? Só para você entender, essa estratégia ela foi aplicada na empresa e a gente conseguiu gerar esse faturamento depois de 6 meses. Assim, em 6 meses, na verdade, essa empresa ela conseguiu criar a recorrência. Dentro dos 6 meses, quando você já está desenvolvendo a estratégia, está aplicando essa estratégia dentro do seu negócio, você já começa a ver resultado. Claro que o resultado ele não vai sair de um dia para o outro, não vai ser da noite para o dia, mas você já consegue perceber esse resultado acontecendo. Então, às vezes por exemplo, você tem um site e você nunca recebeu nenhum tipo de contato através desse site. E aí você mexe, altera algumas informações dele, altera um conteúdo, coloca estratégia, e você já começa a receber uma ligação vindo do Google, um contato vindo através de um formulário, um pedido de orçamento, e assim vai aumentando, assim vai evoluindo. Bom, essa daqui é a base para o seu negócio gerar resultado através da internet. Então, como gerar resultado através de um posicionamento estratégico no Google, basicamente é fazendo esse tipo de serviço, tá? Aliás, aplicando esse tipo de estratégia. Isso daqui não foi necessário fazer nenhum tipo de investimento. Se a gente fosse fazer algum tipo de investimento em anúncio, na verdade, tá? Se a gente fosse fazer algum tipo de investimento em anúncio, o resultado ia vir muito mais rápido, ou seja, em menos de 6 meses já ia começar a gerar os primeiros resultados e resultado em volume, né? Aqui a gente está falando até então de um resultado orgânico, ou seja, algo que você possa aplicar agora para lá na frente já ter essa recorrência já também, tá bom? Bom, aqui abaixo desse vídeo eu vou estar deixando os meus contatos, vou estar deixando também uma área aí para que você possa fazer seu comentário, colocar a sua dúvida, colocar se você gostou ou não desse vídeo, tá bom? Também vou estar deixando o meu contato de WhatsApp para que você possa clicar se você tiver interesse de conversar diretamente comigo e fazer uma pergunta diretamente para mim, sem ser uma pergunta aberta. Às vezes tem algum receio, alguma coisa assim de fazer uma pergunta aberta. Você pode estar entrando em contato comigo, tá enviando diretamente para mim, que eu vou estar respondendo o mais breve possível para você, tá ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha sido claro em passar
um pouco sobre essa estratégia de posicionamento. Você viu os resultados são bem relevantes. E o mais importante é o cliente, no final de tudo, o cliente sair satisfeito, sair feliz e sair com o problema resolvido. Ou seja, não que ele não vai ter problemas, outros problemas daqui para frente, né? Mas aquele problema de tô sem tempo e não tô atraindo clientes, pelo menos este problema foi resolvido. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.